André Miceli e esse é o podcast da MIT Technology Review. Hoje, eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos conversar sobre o SaaS Global Forum. Vamos receber o Cássio Pantaleone, que é Country Manager do SaaS Brasil, e o Alexandre Sapia, que é diretor sênior de Professional Services para a América Latina. Esse podcast é um oferecimento do SaaS. Temos pauta cheia aqui na nossa conversa. O Global Forum aconteceu remotamente, aconteceria em Washington no final de março, mas em função da pandemia do novo coronavírus foi adiado e no dia 16 de junho fizemos o evento remotamente com diversos anúncios. Então quero começar aqui chamando o Cássio para contar como foi o principal desses anúncios, que é essa parceria entre SaaS e Microsoft. Cássio, primeiro, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e me explica o que aconteceu com SaaS e Microsoft. Olá, Michele. Muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês nesse podcast. O que aconteceu no evento do SaaS, esse anúncio da Microsoft e SaaS, essa parceria, ela se deu por conta de que o SaaS, dentro de uma cultura de trabalhar cada vez mais agnóstica na nuvem, né, ele procurou expandir os seus horizontes, especialmente numa das nuvens que tem sido, de fato, recebido pelo mercado de uma maneira muito positiva, né? A ideia é rodar todos os trabalhos que o SaaS tem dentro da Azure, né? E com isso, retirar até maior valor das iniciativas de transformação digital em todos os tipos de indústrias que a gente tem observado. É importante compreender que a parceria entre a Microsoft e o SaaS não é simplesmente um lugar onde o SaaS vai depositar soluções para que sejam consumidas. Ela é mais do que isso, pressupõe, de certo modo, tirar vantagens mútuas dessa convivência, né, com as capacidades que a própria Azure tem, e do lado da Microsoft, evidentemente, também retirar da robustez analítica do SaaS o valor que pode ser apresentado para os clientes mútuos ou de cada parte. É interessante também observar rapidamente que isso veio dentro de alguns conceitos que para o SaaS foram fundamentais. Primeiro, é uma questão de alinhamento cultural, né? Ou duas empresas que têm aí uma certa similaridade cultural e com isso dão a jornada, tanto a jornada da tecnologia quanto a jornada do cliente usando a tecnologia, dão uma experiência para o cliente mais homogênea. Um outro ponto fundamental é a visão congruente entre as duas empresas, né? Nós, Microsoft e SaaS, hoje compartilhamos uma visão de mundo digital com uma intensidade de alta tecnologia na área de Analytics e de Artificial Intelligence muito significativa. Então, aqui é um ponto importante, há uma convergência que define claramente essa estratégia da transformação digital entre as duas empresas. Como eu aludi anteriormente, também há uma questão de complementação da visão, né? A gente une forças e para dar aí para a questão analítica e Artificial Intelligence uma visão de capacidade mais robusta e mais ampla em termos de possibilidades. E claro que, evidentemente, isso vai resultar para nós e para os clientes uma oportunidade de fazer negócios de uma maneira muito mais compatível com as expectativas que o mercado tem, né? O mercado já cansou um pouco desses modelos tradicionais em termos de, digamos assim, sustentação comercial, mas mais do que isso, há uma demanda que efetivamente coincide com o momento que nós estamos vivendo tecnologicamente, o momento em que todas as empresas visam reduzir o seu TCO e monetizar de uma forma muito mais efetiva as capacidades, sejam de Analytics, seja de Artificial Intelligence. Cássio, você mencionou esse período de mudança pelo qual as empresas estão passando, né? As empresas de um mundo todo, diga-se de passagem, mas no caso das empresas aqui, o nosso caso em tela,
me parece que existe uma necessidade grande de adaptação dessas soluções todas que estão no mercado, das ferramentas que estão à disposição no mercado, para tornar mais eficiente o uso, tornar as respostas mais ágeis, tornar todo o ambiente de operação da empresa mais inteligente, aí usando esse inteligente com tudo que puder trazer de benefício para a companhia. O que essa junção SaaS-Microsoft potencializa pensando esse novo ambiente que as empresas estão mirando aí diante dessas adaptações que são muitas vezes necessárias, inclusive, para que a empresa se mantenha sustentável, né? Sem dúvida, sem dúvida. O que eu acho importante ressaltar aqui é que o mundo Analytics, ele teve, ao longo desses últimos anos, para as empresas brasileiras, ele teve um papel fundamental, principalmente num dos fatores que todas as empresas falam continuamente, que é a forma como você trabalha o teu NBA, né? O Next Best Action com os teus clientes. O que ocorre aqui é que, por conta das necessidades cada vez mais urgentes do mercado, as empresas buscaram tecnologias para resolver casos de usos específicos. Elas usaram aí ferramentas heterogêneas, né? E com a heterogeneidade, evidentemente, se apresentou um desafio. O primeiro desafio é o desafio de governança, né? Além do desafio de governança, houve um aumento significativo do TCO. O custo de manutenção das soluções, de uma maneira geral, também cresceu, em função dos processamentos que eram exigidos e das interfaces que eram exigidas e que geravam uma volumetria de dados significativamente grande, porque haviam até algumas redundâncias, enfim. E processos que competiam entre si. A parceria da Microsoft com o SaaS, ou do SaaS com a Microsoft, no fundo, vai endereçar os dois aspectos. O Gartner, alguns meses atrás, eu acho, não foi nem semanas, mas alguns meses atrás, fez um comentário que é bastante compatível com isso. O Gartner afirmava que, por exemplo, o open source na área Analytics cumpriu um papel fundamental de democratização da mentalidade de inteligência, do uso da inteligência analítica dentro das empresas. Democratizando dessa forma, evidentemente que trouxe o ônus de perda de controle. E o Gartner comentava que agora a exigência é resgatar a governança através de plataformas mais robustas. Então existe uma janela de oportunidade aqui muito clara. Os clientes, por um lado, precisam encontrar a robustez do seu ecossistema analítico dentro de plataformas mais bem estabelecidas e com um R&D muito forte. Por outro lado, eles não querem mais ter os custos de gestão dessas plataformas na sua conta direta, eu quero dizer, dependendo das pessoas que trabalham dentro da empresa, colocar isso de maneira profissional e, mais do que isso, ter um ambiente que tenha a possibilidade de entregar um SLA compatível com as demandas que as empresas estão tendo. Logo, a parceria une esses três aspectos, esses três pilares, de uma forma muito condizente com a expectativa. Evidentemente, a gente reconhece que, pelo tamanho que os ecossistemas analíticos criaram dentro das empresas, né, esse processo não é um processo Big Bang. Esse é um processo gradativo de migração para a nova plataforma. E aqui, se vocês me permitem o comentário, vem substancialmente um dos pontos que eu particularmente julgo, olhando da perspectiva do SaaS Brasil e das empresas brasileiras, eu julgo o mais importante. Há uma necessidade de operacionalizar ou industrializar o Analytics. Esse processo ad hoc e muitas vezes feito de uma maneira, digamos assim, improvisada, não improvisada, a palavra é muito forte, mas de maneira rápida para atender um determinado objetivo, implica que as empresas não consigam estabelecer um processo fim a fim de gestão do seu instrumental analítico, de gestão e de operação. Então, a necessidade de industrializar o Analytics também traz para essa parceria um fator importante.
Cássio, já que você falou em Brasil, vou pegar o gancho aqui para jogar para o Alexandre e perguntar, Alexandre, SaaS e Microsoft são empresas multinacionais, mas eu queria que você desse um olhar aqui para o Brasil, dizendo para a gente que setores você acha que ainda são carentes de usar essa tecnologia. E aproveito também para perguntar, já que vocês trabalham com o estado da arte de analytics, de inteligência artificial, de computação em nuvem, até que ponto essa tecnologia hoje ela permite que as ações sejam 100% automatizadas ou elas servem de base ainda para que os líderes tomem suas decisões? Eu acho que um momento de Covid ele foi um marco fundamental para aquelas empresas em que já investiam muito em modernização, em analytics, verificar que esses investimentos, como crescimento e estratégia de futuro, fazem todo sentido, e aquelas que de alguma forma sentiam que estavam um pouco atrás, ou que era um investimento que poderia ser postergado mais 2, 3 anos, enxergam claramente o benefício. Eu não vejo o Analytics da forma como você mesmo colocou, ele por si só resolvendo todas as questões. Os modelos eles aprendem, são modelos que vão ganhando cada vez mais sofisticação em arquiteturas cada vez mais heterogêneas, sofisticadas, misturando soluções em nuvem, soluções on-premise, porque aí você está trabalhando com diferentes tecnologias e diferentes demandas, mas de uma forma ou de outra, eu vejo tanto o Brasil quanto a própria América Latina nos mais diversos segmentos. A gente pega indústria de telecomunicações, sem dúvida muito avançada com isso, e as suas experiências em Next Best Action. A gente vê muito no setor financeiro tanto tradicional quanto fintechs, investimentos em analytics como fundamental nas suas plataformas, tanto na parte de relacionamento com clientes, quanto nos produtos, identificação de oportunidades e relacionamento. Agronegócio no Brasil é um segmento que vem crescendo bastante também, o uso de analytics, e agora a gente vê, sem dúvida nenhuma, segmentos como educação, que vem gerando demandas novas, até pelo fato de que antecipou-se algumas coisas que estavam sendo consideradas um pouco mais para frente. Então, nos mais diferentes segmentos em que a gente olha, retail é um outro segmento que já vinha nas suas plataformas digitais investindo forte. Ainda assim, no primeiro momento, algum tropeço, algum ajuste que foi necessário, mas que se a gente conseguiu e está conseguindo superar esse momento de uma forma bastante saudável, vamos colocar assim, para o momento que a gente está vivendo de pandemia, foi muito em cima de analytics. Eu acho que ajudou muito as tecnologias, toda a parte de plataforma digital que foi disponibilizado e no relacionamento com o cliente, desde a captação, manutenção e crescimento através de upsell. Então, é um modelo que não vive por si só, ele demanda, sim, uma integração cada vez mais complexo, sem dúvida nenhuma, e o ciclo analítico que o Cássio comentou é o que a gente acredita, né? Ainda é onde é uma área que a gente entende que tem oportunidades de melhoria. Muito se desenvolveu quando a gente olha nas caixinhas, então algumas empresas que melhoraram muito na preparação de dados, no discovery, no insight, outras tiveram mais foco na entrega, no deploy, mas no final a gente entende que isso tem que estar conjunto, a gente tem que estar com a preparação do dado, o enriquecimento dele, o discovery, o deployment e aí a orquestração em modelos cada vez mais ágeis, né? A gente percebe muito ainda, para fechar aqui a tua questão, modelos onde se tinham um ciclo de vida mais longo. E cada vez mais eles estão sendo desafiados para que sejam ciclos mais curtos, cada vez mais performáticos e que consiga fazer uma governança em que você rapidamente identifique quando ele está no pico do seu ciclo, para que você faça ajustes com inteligência artificial, para que esses ciclos se renovem e você consiga ter modelos cada vez mais precisos. Então, é um desafio, mas é um desafio que corre não em pedaços, ele corre dentro de um ciclo de industrialização, um ciclo de analytics, que é o que a gente acredita que para onde o mercado está indo e que com a Microsoft, sem dúvida nenhuma, a gente está potencializando isso pelas fortalezas de cada uma das empresas e a complementaridade que a gente tem entre cada uma das soluções e tecnologias disponíveis.
Sapia, uma das minhas soluções favoritas de SaaS, assim, de componentes que eu mais admiro dessa estrutura que eu constantemente digo gostar, é o Vaia, que já funcionava muito bem em diversos cenários diferentes, e agora com o Vaia 4 eu tenho uma curiosidade. Primeiro é o que tem de novo nele, na verdade são duas, e a segunda é como isso se relaciona com a Azure. Vai funcionar diferente na Azure do que na AWS, por exemplo? Vamos lá. Bons pontos, Michele. O que tem de diferente? Primeiro, o Vaia 4 é a nossa solução Cloud Native. Nós tínhamos soluções até as versões anteriores de Vaia, onde já endereçavam questões nativas e integrações com outras tecnologias, outras linguagens, mas não eram nativas. Vaia 4 ele é 100% nativo, cloud-based. Então, essa é uma primeira diferença. A integração. Nós continuamos, o Cássio comentou um pouquinho no início, nós somos uma empresa de analytics agnóstica, então nós integramos com qualquer plataforma. Mas com Microsoft a gente vê sim algumas fortalezas que fazem com que a gente possa usar tanto para a experiência dos nossos clientes quanto clientes Microsoft, fazer o melhor uso disso. Tá? E aí passa por soluções de tecnologia. Então, se a gente fala de Dynamics 365, Microsoft 365, Power Platform, o que for do ecossistema de Microsoft, o que está sendo desenvolvido em Vaia, ele é nativo, integrado com o Microsoft. Então, isso naturalmente vai trazer aí uma alavancagem natural para esses nossos clientes. Não significa que clientes que sejam AWS a gente não vai estar atuando, ou qualquer outra nuvem pública que a gente não vai estar atuando. Mas o desenvolvimento dele tem uma integração, sim, forte com o que foi das plataformas em nuvem da Microsoft. Então, esse é um ponto importante. Um outro que talvez valha a pena aí compartilhar com vocês é em relação a alguns questionamentos que, naturalmente, o mercado traz para a gente, né? Mas o SaaS até hoje tem a sua estrutura de nuvem. A gente tem uma estrutura que roda na nossa corporação e que atende os nossos clientes que usam missões críticas, clientes de CI, de Customer Intelligence, que usam isso. Como fica isso nesse momento, dado uma parceria com a Microsoft? Nosso objetivo não é ser uma empresa fornecedora, provedora de plataformas em nuvem. Nossa ideia é cada vez usar mais o ecossistema e fortalecer isso. Então, naturalmente, o nosso objetivo aqui é que, uma vez que essa parceria se desenvolva, Vaia 4 seja lançado, e a previsão do lançamento dele é para esse ano, tá? A gente está falando ainda no meio da pandemia, 2020, Vaia 4 está sendo disponibilizado para os nossos clientes, é que a gente, com o tempo, a gente migre para aqueles clientes que têm interesse para a Microsoft ou outra nuvem que fizer sentido. E cada vez mais aí a gente usa a musculatura do mercado e não usando a nossa estrutura própria. Tem suas vantagens, mas também olhando para o mercado e a experiência do cliente, a gente entende que faça mais sentido usar as plataformas que já estão aí disponíveis. Então, ela vem desde uma aliança estratégica que o Cássio comentou, desde alinhamento cultural, convergência de visão e por aí vai, até as questões mais técnicas. Vaia 4 como base, e aí o Vaia com os seus diferentes flavors, né? A gente está falando aí de aproximadamente 18 soluções em Vaia que nós temos disponíveis dentro dela, que vai desde Analytics for IoT, SaaS Optimization, Data Prep, Econometrics, Visual Analytics, tem cada um desses componentes, seja para a indústria ou para a solução, a gente integra, são cubos, né? A ideia é cada vez mais modularizada, e a gente vai estar entregando isso para os nossos clientes da melhor forma, eventualmente, dentro dessa parceria, se for essa a vontade dos nossos clientes. Deixa eu mudar o rumo da conversa agora. Queria saber do Cássio, nesse momento que a gente está enfrentando uma super pandemia, dá para a gente usar dados de alguma maneira que ajude a humanidade, o Data for Good? Como é que vocês veem
esse uso de dados social? Pois então, essa é uma pergunta bacana da gente falar, responder, porque eu acho que está no DNA do SaaS há muito tempo entender o Data for Good como parte da nossa missão, né? Colocar à disposição de clientes, parceiros, enfim, usuários, cientistas, de uma maneira geral, toda a tecnologia que o SaaS dispõe para tentar resolver algumas questões pertinentes aí, principalmente nesse momento do Covid-19, né? Então, uma das coisas que a gente tem feito, por exemplo, alguns exemplos que a gente pode dar, nós temos a análise de cenário epidemiológica e também algumas análises de mobilidade que são possíveis de serem feitas e que já foram feitas, né? Inclusive desenvolvemos isso para alguns hospitais, como a Cleveland Clinic lá nos Estados Unidos, né? Para tentar otimizar equipamentos de proteção, leitos, ventiladores, respiradores, desculpa, e outras coisas mais. E aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia, né, duas coisas eu acho que cabe destacar. Primeiro foi a nossa disposição dentro do SaaS Brasil de nos colocarmos a serviço do governo do estado. Nós fizemos aí uma doação de serviços a partir da nossa área de serviços mesmo, para oferecer alguns insights diferenciados, né? E nessa linha foi bastante interessante. O governo do estado tinha um laboratório e um comitê analisando e fazendo algumas simulações de situações comparáveis no mundo inteiro, dentro de uma determinada perspectiva, né? E a gente foi ali trazer para o governo um acréscimo exatamente no sentido de outras perspectivas. Então, de uma maneira muito despojada, tentando aí dar a nossa contribuição à sociedade. Tivemos também algumas outras coisas que foram, sem dúvida nenhuma, importantes. Acho que todos os nossos ouvintes, e vocês sabem disso, o quão sensível é a questão daquilo que o povo chama de Corona Voucher, no caso da ajuda que o governo dispõe aí para a população que ficou, de uma certa maneira, desabrigada e despreparada para enfrentar isso. E isso acontece hoje dentro da própria DataPrev, que tem que fazer essas análises dos benefícios sociais, enfim. Aí, nesse sentido, nós também fomos chamados aí a verificar como poderíamos ajudar, né? Evidentemente, aqui já é um modelo não de doação, mas um modelo comercial, mas estabelecido com um propósito de evitar que se façam pagamentos às pessoas que não têm direito a esse benefício, né? Mas tem um dos aspectos mundiais, assim, a nível de casos de uso, que a gente gosta de falar, é a respeito do contact tracing, né? Isso é uma técnica muito antiga, que sempre se fez, mesmo quando não se dispunha da tecnologia que se dispõe hoje, de a partir do momento que você identifica uma pessoa que tem uma situação de contágio, que você consiga fazer o rastreamento para verificar onde ela andou, com quem ela andou, e dessa forma tentar identificar como aquele contágio pode se espalhar, né? E imagina isso através de uma tecnologia analítica, utilizando recursos de estatísticos aí, extremamente sofisticados, como você pode trazer isso para um banco de dados que tem uma informação muito acurada e disponível exatamente quando for necessário para que se possa fazer alguma ação para evitar aí um contágio maior. Isso é fantástico, né? E sem falar em outras coisas como otimização de recursos médicos, enfim. Eu gosto muito, gente, se vocês me permitem aqui, acho que os ouvintes vão entender, de dar uma dimensão mais pragmática sobre as possibilidades que a gente tem hoje no campo analítico para enfrentar e para trabalhar questões epidemiológicas ou pandêmicas como a que a gente está vivendo. Antes, quando se falava em instrumental analítico, se falava na simples reunião de dados e, a partir disso, identificar correlações que pudessem trazer aí alguma visão que não fosse uma visão intuitiva. Observem que hoje o campo de analytics
se expandiu de uma maneira formidável, né? Uma plataforma como o SaaS, você tem hoje eventos que acontecem, que podem ser portas de entrada de contágio. Um evento, por exemplo, é a chegada de um avião no aeroporto. Esse evento pode ser monitorado no momento que ele chega com uma lista de passageiros. Você pode fazer um disparo imediato para sensibilizar um banco de dados, sabendo que aquelas pessoas chegaram de determinada origem. A partir disso, você poderia ter esses bancos de dados em plataformas multitecnológicas, né, heterogêneas, onde estariam vários data lakes com tecnologias distintas que iriam alimentar um grande banco de dados relativo aos suspeitos, vamos dizer assim, ou sob observação de contágio. E a partir daí, você pode embarcar inteligência artificial, machine learning e recursos de otimização e de tomada de decisão automática, motores de decisão, para alimentar efetivamente cada uma das entidades que dizem respeito ao papel do governo em termos de saúde pública. Ou seja, as possibilidades que nós temos hoje em termos analíticos, e principalmente para a função do Data for Good, é incrível, é realmente fantástico. E se a gente olhar para as tendências mundiais, tudo aquilo que nós temos que combater, e não combater no sentido de beligerante, mas combater no sentido de mitigar, né? Se a gente olhar para o que vem pela frente, pelo aquilo que nós temos que enfrentar, a questão do clima, a questão da incidência maior de terremotos e tsunamis, enfim, a erupção vulcânica e doenças infectocontagiosas de outra natureza, enfim, o tratamento do câncer, o tratamento do HIV, tudo isso, hoje, com a tecnologia disponível, se torna potencialmente muito mais prático de se obter algo que possa contribuir efetivamente para a sociedade do que nós fazíamos há cerca de 5, 6 anos atrás. Eu queria falar agora sobre pegar um gancho numa fala do Sapia, na resposta anterior dele, sobre o papel do Analytics, como as empresas vêm utilizando, e a gente ouve muito a discussão sobre as aplicações e sobre como as empresas vêm trabalhando, mas tudo isso dentro dos escritórios, né? Antes de colocar o produto na mão do consumidor e continuar com esse processo em tempo real, com dados, com análise de dados, para entregar uma experiência melhor para esse consumidor. São casos isolados sobre isso. E tem um exemplo interessante de uma parceria do SaaS com a Volvo, que inicialmente dizia respeito a caminhões e que depois se estendeu aos carros, com o diagnóstico remoto, por meio de internet das coisas, utilizando muitos sensores, análise de dados e inteligência artificial para fazer com que os clientes consigam, enfim, ter respostas e ter ali o status do que está acontecendo com o veículo em tempo real. Essa é uma aplicação que está muito conectada com tudo que se espera de internet das coisas, tudo que se espera desse novo momento da indústria, para o dia a dia do consumidor. E a análise de dados está na base de tudo isso. Como é que essas iniciativas começam a se tornar mais populares e chegar nas mãos dos consumidores? Esse é um caso isolado e a gente tem que entender também que a Volvo atende a um público, no caso dos carros, também dos caminhões, claro, mas um público específico. Como é que isso se expande para um mercado maior? Bom, vamos lá, Aros. Basicamente, o que é o nosso propósito? É desenvolver tecnologias para entregar para empoderar os nossos clientes para desenvolverem as aplicações que forem necessárias para o seu negócio ou para aqueles propósitos que eles estão atuando, tá? Então, trabalhar a plataforma analítica, ela é a base, como você colocou, para qualquer desenvolvimento dessas aplicações, seja para o usuário final, o cara que está dirigindo, a empresa que está dando a manutenção, seja no campo, para quando você está fazendo reconhecimento por imagem para poder ter melhor precisão na tua colheita, da tua produtividade, ou dentro da indústria, quando você está aí nos modelos mais tradicionais, como você colocou. A nossa função é
instrumentalizar esses diferentes atores dentro desse mercado para que essas tecnologias sejam embarcadas. A IoT, sem dúvida nenhuma, com inteligência artificial, é uma das linhas, sempre como solução e não pensando em caixinhas isoladas, onde a gente tem uma atuação muito forte. O SaaS hoje, a gente está por trás em empoderar esses diferentes atores do mercado para que façam uso disso, tá? Mas sem uma aplicação direta dentro dos nossos produtos para o consumidor final. A gente está no meio dessa conexão com esses consumidores. Exemplos de coisas que são feitas, como você colocou, quando a gente olha na indústria automobilística, cada vez mais, sem dúvida nenhuma. Agora, com parcerias com a Microsoft, sem dúvida nenhuma, quando a gente olha toda a parte das transformações que vão acontecer no dia a dia das famílias com o IoT dentro das suas casas. Essa é uma outra aplicação que a gente fornece essa plataforma e, a partir daí, os fornecedores vão estar desenvolvendo. Então, é dessa forma que nós vemos, sem dúvida, o Internet das Coisas, isso, né, há alguns anos já muito marcado no mercado como uma grande transformação, e o mundo de Analytics sendo um grande viabilizador dessa transformação, podendo gerar informações mais precisas, num time to market mais adequado, para que sejam identificadas necessidades que sejam convertidas em novos negócios. É ali que a gente enxerga que a gente vai estar presente, tá? Não diretamente no consumidor final, mas como um enabler de todo esse ecossistema. Bom, a gente falou de nuvem, falou de Microsoft, falou de Vaia, falou de Data for Good. Não posso deixar de levantar o tema educação. O SaaS, a gente sabe que recorrentemente investe na preparação de mão de obra para Analytics, e especialmente aqui no Brasil, essa é uma demanda muito latente, muito clara. A gente tem dificuldade de formar mão de obra com essa característica, e isso acontece por investimentos próprios, através de parcerias com universidades no mundo inteiro. Quero entender do Cássio o que aconteceu no Global Forum em relação à education, quais vão ser os próximos passos do SaaS para formar mão de obra aqui no Brasil. Bacana, André. No Global Forum, a gente fez um anúncio aí de uma plataforma flexível que, na verdade, dá algumas opções de free learning, né, de aprendizado livre aí. Ali existe uma série de vídeos e cursos interativos que estão disponíveis, e os parceiros, clientes ou, evidentemente, alguns iniciantes na tecnologia de programação e na análise estatística podem encontrar material suficiente para se desenvolver. Isso, evidentemente, é parte de toda uma estratégia que a gente vem desenvolvendo nos últimos anos, que não é muito simples de ser desenvolvida, porque a questão do cientista de dados, eu acho que todo mundo observa, né, a demanda é muito alta, muito alta. E não é todas as pessoas que se mostram, digamos assim, com o perfil adequado para desenvolver isso, porque, evidentemente, não é só uma questão de tecnologia, é também uma questão de propensão, vamos colocar assim, né? Mas o que tem funcionado, na verdade, que a gente observa nos últimos anos, é que a parceria que nós temos feito aí com universidades e entidades educativas no mundo inteiro, certo? A gente tem conseguido construir uma cadeia bastante sustentável para desenvolver talentos analíticos na área de data science. Aqui no Brasil, a gente intensificou isso nos últimos 2 anos, né? Não é uma coisa muito simples, como eu já disse, né? Não é uma coisa muito simples de desenvolver, porque, evidentemente, tem a questão da propensão, mas a questão da pandemia trouxe aí, tem sempre algum lado que a gente tira, né? De coisas positivas, apesar de tanta coisa negativa, e a maior delas, sem dúvida nenhuma, é a ameaça à vida humana. Mas o fato é que, na questão da pandemia, com a reclusão, o confinamento, se abriu aí um espaço para que muita gente que estava nas academias pudesse buscar um desenvolvimento mais forte nessa área, né? Através desses cursos que o próprio SaaS disponibilizou.
E isso tem sido bem interessante para a gente. Eu acho que é um crescente, né? E eu particularmente defendo que não é uma questão que deve acontecer só na universidade. Eu acho que isso tem que acontecer em todos os níveis da educação, desde a educação básica, porque o mundo agora é um mundo que está ele gira em torno dos dados. O dado é o novo petróleo, como se diz, é uma frase manjada, mas é verdadeira, né? E mais do que isso, a gente tem que desenvolver uma coisa que é urgente na sociedade. Não é desenvolver, até me desculpem, mas eu acho que a gente tem que resgatar a capacidade interpretativa. O data scientist do futuro e os analíticos do futuro, na verdade, seremos todos nós. E o atributo mais importante será a capacidade de interpretação. Isso tem que começar desde cedo, desde a educação básica. Nós não podemos imaginar que a universidade vai cumprir esse papel sozinha. É isso, eu concordo. Acho que a universidade não vai cumprir esse papel sozinha, a iniciativa privada tem que se envolver, porque os governos também não vão cumprir esse papel. Essa é uma demanda de parceria. Então é isso, esse foi mais um episódio do nosso podcast MIT Technology Review Brasil. Obrigado, meus amigos Rafael Coimbra e Carlos Aros. Obrigado também ao Cássio Pantaleone, que é Country Manager do SAS Brasil, e ao Alexandre Sapia, que é Diretor Sênior de Professional Services para a América Latina. Quero deixar 2 convites. Um, para você seguir as redes sociais da Technology Review no @MIT Tech Review BR e também para visitar o nosso site em www.mittechreview.com.br. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau.